Olá, meninos! Estamos de volta agora para resolver a questão número 28 da apostila de cálculo estequiométrico. Enunciado aqui, fala o seguinte: uma reação de 54 gramas de pentóxido de dinitrogênio gasoso com 60 gramas de soda cáustica com 66,666% de pureza resultou em nitrato de sódio, então isso aqui é produto, né? E água também é produto. O reagente que está em excesso, olha a pergunta dele, o reagente que está em excesso. E a massa de nitrato de sódio formada são, respectivamente, iguais a quanto? Beleza? Vamos lá? Bom, para a gente começar a resolver essa questão, precisa primeiro entender algumas coisas. Pentóxido de dinitrogênio, esse composto é pentóxido, 5 oxigênios, dinitrogênio, 2 nitrogênios. Então, é um óxido N2O5, né? 60 gramas de soda cáustica com 66,6% de pureza. O que é soda cáustica? Soda cáustica é um produto comercial, certo? Você consegue comprar, inclusive, em supermercado. Agora, a soda cáustica é um produto à base de hidróxido de sódio. Entendeu? Não quer dizer que soda cáustica seja hidróxido de sódio. São coisas diferentes. A soda cáustica é um produto que contém hidróxido de sódio na sua composição. Na verdade, é uma mistura. A soda cáustica é uma mistura. Se ele fala que tem 60 gramas de soda cáustica com 66,666% de pureza, primeira coisa, vamos calcular a massa de hidróxido de sódio nessa amostra de soda cáustica. Como é que eu faço isso? Ora, é fácil. 60 gramas é a amostra que eu estou analisando, isso corresponde a 100%. Qual a porcentagem de hidróxido de sódio nela? 66,6%, então aqui, 66,666% de hidróxido de sódio corresponde a X. Quando você calcular esse X aqui, X vai dar 66,666 vezes 60 dividido por 100. Isso dá exatamente 40 gramas de hidróxido de sódio NaOH aquoso. Então, dentro dos 60 gramas de soda cáustica, existem 40 gramas de hidróxido de sódio puro, NaOH puro, né? Qual a reação está acontecendo? Esse pentóxido de dinitrogênio N2O5 está reagindo com hidróxido de sódio. Portanto, vou escrever aqui a equação, o pentóxido de dinitrogênio N2O5, isso aqui é gasoso, está reagindo com hidróxido de sódio NaOH aquoso, né? É uma base forte. O que produz? Nitrato de sódio. Quem é o nitrato de sódio? É o sal NaNO3. Então, está produzindo aqui, o nitrato de sódio NaNO3 mais a água, que também é produto dessa reação. Ele, inclusive, fala no enunciado da questão. O que está faltando fazer com essa reação? Balanceamento. Se eu colocar um aqui para o pentóxido, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios, 2 aqui. 2 sódios, oxigênios, 5 aqui, mais 2 aqui, 7. 2 vezes 3, 6, mais 1 da água, 7, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Balanceou o processo. Se eu tenho a equação balanceada, eu sei que 1 mol do pentóxido de dinitrogênio reage com 2 mols do hidróxido de sódio puro, formando 2 mols do nitrato de sódio mais 1 mol de água. Dados da equação balanceada, palavras da salvação. Não esquecem, não esquece. Bom, quais informações nós temos da questão? Foram colocados para reagir 54 gramas do pentóxido de dinitrogênio. Ora, então quer dizer que foi colocado aqui 54 gramas. Opa, eu tenho a proporção em mols, não tenho a proporção em massa. Então o que eu preciso fazer? Converter de mol para massa. Você precisa calcular as massas molares. Para não demorar muito, eu já coloquei aqui as massas molares. Pentóxido de dinitrogênio, 108 gramas por mol. Então, um mol aqui equivale a 108 gramas, que reage com 2 mols do hidróxido de sódio. Massa molar dele, 40 gramas por
por mol e que produzem 2 mols do nitrato de sódio. Massa molar dele, 85 gramas por mol. Então, da primeira linha azul para a segunda linha azul, eu fiz a conversão de mol para massa, porque a questão exige isso. Ele só deu as massas de reagentes e perguntou a massa de produto produzido. Agora vamos para dados e pergunta do problema. 54 gramas de pentóxido de nitrogênio. Então, a massa colocada aqui foi 54 gramas do pentóxido de nitrogênio. Isso foi colocado para reagir com 60 gramas de soda cáustica. Mas nesses 60 gramas de soda cáustica estão contidos 40 gramas de hidróxido de sódio. A massa aqui já está corrigida. Então, aqui ó, eu tenho, na verdade, 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, se eu colocar aqui um valor X, esse X vai me dar a massa de nitrato de sódio produzida. Olha, eu tenho a massa de todos os reagentes. Deve haver reagente em excesso, né? Como é que você faz para descobrir se há ou não reagente em excesso? Ou multiplica cruzado, ou divide de baixo pelo de cima, certo? Vamos dividir, que é mais fácil? Se eu dividir 54 por 108, isso aqui, ó, 54 por 108, dá metade, dá meio, né? Se eu dividir 40 por 2 vezes 40, isso aqui também dá metade, ou seja, também dá meio. Então, olha só, se eu dividir o valor de baixo pelo de cima, o resultado, tanto aqui quanto aqui, foi o mesmo. E aí, o que significa isso? Se você dividir de baixo pelo de cima e o resultado for o mesmo, significa que os dados estequiométricos, ou seja, deixa eu grifar lá para você ver, ó. Vou grifar aqui de azulzinho. Ó, os dados estequiométricos, ou seja, os 108 gramas do pentóxido de nitrogênio e os 80 gramas do hidróxido de sódio foram multiplicados pelo mesmo valor, porque 108 vezes meio dá 54, 80 vezes meio dá 40. E se eu multipliquei ambos os valores pelo mesmo termo, que nesse caso é meio, quer dizer que os reagentes estão em proporção estequiométrica, tá certo? Olha só, eu vou ser sincero para você. É a primeira questão que eu lembro. Na verdade, eu lembro de uma outra que eu resolvi há muito tempo, nem lembro que escola eu trabalhava nessa época. Essa, se eu não estou enganado, é a segunda questão que eu vejo em que o enunciado forneceu os dados em proporção estequiométrica na reação. É muito raro acontecer uma questão desse tipo. Inclusive, me surpreende um pouco, né? Então, a primeira coisa que a gente conclui é que não há reagente em excesso. E se não há reagente em excesso, automaticamente você já sabe a resposta. Olha aqui, ó. A resposta está na letra C. Nenhum dos reagentes está em excesso. Vamos calcular o X só para confirmar a quantidade de produto produzidos? Então, esse X vai dar. Veja, para eu calcular o X, eu uso o reagente limitante. Como não há excesso, eu posso usar o pentóxido ou posso usar o hidróxido de sódio. Tanto faz. Vou usar o hidróxido de sódio. Portanto, aqui está a minha regra de 3. Ó. Então, o X vai dar 40 gramas vezes 2 vezes 85 gramas dividido por 2 vezes 40 gramas. Olha só o tanto de coisa que vai simplificar. Unidade de massa com unidade de massa. Depois, simplifica 2 com 2. Depois, simplifico 40 por 40. Deu 85 gramas. Então, a resposta aqui, ó, a massa de nitrato de sódio produzido foi de 85 gramas de NaNO3. Beleza? Isso confirma a resposta da letra C. Raro aparecer uma questão desse tipo, hein? Eu lembro só de uma, na verdade, que eu fiz, que dava os reagentes em proporção estequiométrica. Bora lá para a questão número 29. A hidrazina, substância com fórmula molecular N2H4, é um líquido bastante reativo na forma pura. Na forma de seu monoidrato, N2H4, com uma molécula de água, a hidrazina é bem menos reativa que na forma pura, e por isso, de manipulação mais fácil. Devido às suas propriedades físicas e químicas, além de sua utilização em vários processos industriais, a hidrazina também é utilizada como combustível de foguetes e naves espaciais em células a combustível. A atuação da hidrazina como propelente de foguetes, quer dizer, ela atua como propelente quando ela é combustível, né? Envolve a seguinte sequência de reações iniciada com o emprego de um catalisador adequado, que rapidamente eleva a temperatura do sistema a 800 graus Celsius.
Então está aqui a equação balanceada. Já vou passar aqui para a próxima tela, onde a gente já começa a resolução da questão. Ó. Então aqui ele deu o volume molar, né, que ele manda considerar 22,4 litros, essa questão da Unesp, e pergunta, calcule a massa de gás hidrogênio e o volume total dos gases formados medidos na CNTP, gerados pela decomposição estequiométrica, ou seja, os reagentes estão em proporção, de 1 grama de hidrazina, beleza? Bom, na verdade, são duas perguntas nessa questão, certo? A gente vai responder uma de cada vez. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é o seguinte, ó. Ele pediu para você calcular o volume molar, o volume de gases produzidos. Eu tenho uma reação onde a hidrazina forma amônia e a amônia forma nitrogênio. Lembra? Cálculo com reações consecutivas. Quando você tem cálculo com reações consecutivas, o que a gente faz? Soma e trabalha com a global. É o jeito mais fácil que tem de trabalhar com reações consecutivas. Nesse caso, ó, essa substância aqui, a amônia, vou grifar ela de verde, ó, a amônia é produzida e é consumida na reação consecutiva, ou seja, ela é um intermediário. Lembra que o intermediário tem que ser cancelado no sistema? Portanto, aqui, ó, eu simplifico 4 mols de amônia com 4 mols de amônia, aí a reação vai ficar assim, ó, a global. Ó. Eu tenho 3 mols de hidrazina mais 1, deu 4 mols de hidrazina N2H4, que reage produzindo nitrogênio 1 mol mais 3, 4 mols de N2 gasoso, mais 8 mols de gás hidrogênio H2 gasoso, certo? Então, a equação global, se você observar, é, na verdade, a decomposição da hidrazina. Ela balanceada nos conta aqui 4 mols de hidrazina, quando reage produz 4 mols de N2 mais 8 mols de gás hidrogênio. Eu ainda posso falar o seguinte, ó. A massa molar da hidrazina vai dar quanto? Nitrogênio é 14 vezes 2, 28, com 4, 32, né? Então aqui, 4 vezes 32 gramas de hidrazina, quando reage produz 4 mais 8, porque veja, o nitrogênio é gasoso, o hidrogênio também. Então, somando o número de mols de gases, 4 mais 8 dá 12 mols. Então aqui, ó, são produzidos 2 mols de gases. Como o volume molar é 22,4 litros, 12 vezes 22,4 litros. Qual foi a pergunta dele? Para 1 grama de hidrazina sendo consumida, qual o volume total de gases produzidos? Eu estou chamando isso aí de V, né? Esse volume V, portanto, vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. O volume, portanto, vai dar 1 grama vezes 12 vezes 22,4 litros, dividido por 4 vezes 32 gramas, né? Posso simplificar aqui, ó, a unidade de massa, gramas com gramas, resposta vai sair em litros, eu estou calculando o volume, está completamente coerente. Se você fizer esses cálculos, 12 vezes 22,4 dividido por 4 vezes 32, isso vai dar 2,1 litros de gases. Gases porque eu estou somando o volume de nitrogênio e o volume de hidrogênio produzido, certo? Nitrogênio mais hidrogênio. Isso responde uma das perguntas da questão, mas a questão tem duas perguntas. Ele perguntou também, calcule a massa de H2 produzido. Eu vou lá na equação balanceada para tirar a proporção entre amônia e hidrogênio. Olha só, vou colocar de azul. Eu sei que para 4 mols de hidrazina são produzidos 8 mols de hidrogênio. Ó, 4 mols de hidrazina, 8 mols de hidrogênio. Eu vou pegar essa proporção e vou escrever para responder a segunda pergunta da questão. Portanto, veja, eu sei que 4 mols de hidrazina, ou seja, 4 vezes 32 gramas de hidrazina, são produzidos 8 mols de gás hidrogênio, ou seja, 8 vezes 2 gramas. Por que 2 gramas, Ronald? Porque a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Hidrogênio é 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Qual foi a pergunta? Para 1 grama de hidrazina, qual a massa de hidrogênio produzido? Estou chamando essa massa de valor M.
esse M vai dar 1 grama vezes 8 vezes 2 dividido por 4 vezes 32 gramas, né? Aqui eu posso simplificar a unidade de massa, gramas com gramas. Posso até simplificar para facilitar a conta aqui, ó. 8 com 4, né? Vai dar 2 aqui em cima. Aí deu 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 32. 4 dividido por 32 vai dar 0,125 gramas de gás hidrogênio H2 gasoso. Ok? Então, respondida a questão 29, aguardo você para a próxima e última questão da nossa apostila de cálculo estequiométrico, a questão número 30. Abraço e até mais.